Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos continuar o nosso estudo. Bem, começando pelo versículo 16, que diz: ora, no final dos 7 dias, eu vou repetir para que a gente veja que Ezequiel teve uma semana para se recuperar do choque de seu chamado para o serviço divino. E por esta semana ele então agora está pronto para outra experiência profética. Ainda no versículo 16, nós também observamos que a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta nestes termos, ou seja, a frase que ele usa é uma frase explícita, direto. Já no versículo 17, nós temos a questão da expressão filho do homem, porque o Senhor ele foi direto ao ponto, dizendo logo para ele: eu te constituí como sentinela para a casa de Israel. Não foi a comunidade que escolheu o profeta, foi o próprio Senhor que o nomeou como sentinela. Se fosse um cargo público, porque sentinela é o mesmo que vigia, então a comunidade é quem ia escolher. Mas este tipo de sentinela, quem escolhe é o Senhor. E nós podemos também perceber que a palavra que o profeta usa, que se refere a um vigia ou sentinela, o serviço desse sentinela é para advertir que um perigo se aproxima. Então, o vigia, ele fica lá observando a noite toda, o dia todo. Quando um perigo se aproxima, ele tem que avisar aquela comunidade. E aqui, nesta palavra, esse perigo é a sentença do Senhor. Mas veja bem, este perigo não é Deus que é o perigo, mas a palavra de Deus para aqueles que a desobedecem. Aí é que está a questão do perigo. É nisso que significa de Deus ser, nesse ponto, um inimigo, porque Deus é amigo do pecador, mas ele é inimigo do pecado. Bem, também nós podemos, então, observar que no versículo 17, quando ele fala sobre advertir o ímpio, dizer logo para ele, se o ímpio continua na sua vida errada, rebelde a Deus, sem querer ouvir a sua voz, olha o que o profeta diz logo para ele: olha, tu hás de morrer. Se tu não mudar de vida, se tu não escutar a palavra, tu hás de morrer. E o ímpio denota uma pessoa iníqua, alguém que despreza o Senhor, o Deus da aliança, e mostra essa atitude por violação voluntária das estipulações da lei. Então, esse ímpio, ele é parte da comunidade da aliança, mas na realidade ele se colocou em oposição a ela. Ele faz parte da comunidade cristã para nós, mas se coloca em oposição. Por isso que o sentinela diz logo: tu hás de morrer. Se não mudar de vida, tu hás de morrer. E a responsabilidade do profeta está exatamente em advertir o ímpio a se arrepender. E quanto ao justo, a não se perder na iniquidade. No versículo 20, há uma afirmação que as consequências para o pecado são as mesmas, independente de uma pessoa ter vivido uma vida perversa ou uma vida justa.
Então, nós podemos ver isso assim. Às vezes a gente fica pensando, mas eu fiz tanta coisa boa para Deus, mas só que eu peguei e caí. Então, não tem mais essa coisa de lembrar que fez coisas boas. Não. Errou. Então, precisa o arrependimento, precisa o retorno para poder, então, continuar. Não existe essa justificativa. No versículo 21, se o ímpio é alguém que rejeitou a aliança e o Senhor da aliança, um justo é aquele que mantém o Senhor no mais alto respeito e expressa essa disposição por meio do cumprimento alegre das disposições da aliança. Então, novamente, a gente repete para que a gente possa entender na nossa posição. Toda missão nossa, sejamos servos de outros ministérios, música, pregação, formação, promoção humana, família, criança, intercessão, que é no nosso caso aqui, nós somos sentinela. O nosso chamado, a nossa vocação, o nosso servir é de sentinela. Nós somos chamados primeiro a ser sentinela da nossa própria conduta. Precisamos estar vigiando a nossa vida, se a nossa vida está coerente com a nossa fé. Não é fazer coisas para Deus, é viver em Deus e com Deus. Então, é aquela situação que nós dissemos no primeiro momento falando sobre a Sagrada Escritura. Quando eu conheço a Sagrada Escritura, eu amo a Sagrada Escritura, eu vivo a Sagrada Escritura e eu passo a utilizar, se podemos dizer assim, as Sagradas Escrituras no meu ministério, no meu serviço. Então, eu, na minha vida pessoal, sou sentinela de mim mesma. E na minha vida comunitária, na minha vida fraterna, na minha família, com aqueles com quem eu convivo mais de perto, eu também sou sentinela. Sentinela não para ficar apontando os erros, com escrúpulos, com discriminação, mas vendo, observando, desejando a vida para aquela pessoa e por causa desse desejo de vida, dizer, se você está fazendo isso, está errado, você pode perder sua salvação. Se eu não faço isso, quando Deus me dar esta visão e esta missão, eu é quem vou responder pelo fato daquele irmão ter se perdido. Seja ele um justo, que andava direitinho e caiu, seja ele um iníquo, aquele que estava mesmo longe, mas que o Senhor me colocou na vida também daquele irmão para que eu possa ajudá-lo. Ser sentinela, irmão. Sejamos sentinela. Amém.